Oi, quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aulinha, né? Vocês ficaram aí mais uma semana sem geografia. Dia 12, descansaram, brincaram, né? Dia das crianças, foi um feriadinho aí, né? Então, nós vamos retomar nossos conteúdos, né? Nosso conteúdo, aliás, a partir da página 10. Então, hoje a gente vai ver os portugueses e os africanos, tá? Nós vamos ver os outros dois povos que contribuíram de forma como matriz principal para a formação do Brasil, certo? Lá no início. Então, os portugueses, eles vieram como colonizadores, né? Então, é uma imigração que ocorreu lá a partir de 1500, mais especificamente 1530, que houve o estabelecimento do governo geral e a vinda de famílias, né, em maior quantidade aqui para morar realmente no Brasil. Lá em 1500 eles chegaram no nosso país, né? O objetivo era colonizar as novas terras e obter lucros com as riquezas aqui do nosso país, principalmente pau-brasil. Então, em 1500 chegaram, mas não estabeleceram uma colonização efetiva. Por quê? Lá naquela época havia um interesse maior do comércio com o Oriente, as especiarias. Só que, além dos portugueses, outros povos começaram a vir também, franceses, holandeses, e comercializar com os indígenas pelo litoral. Então, os portugueses, a partir de 1530, iniciou um povoamento maior, ou seja, uma colonização efetiva. Então, eles vieram para morar. E a partir dali ocorreu já uma dizimação maior dos povos indígenas, né? Em contato com os portugueses que queriam escravizá-los, né? Para que eles fossem utilizados como mão de obra escrava nas plantações, porque a cana-de-açúcar foi o produto escolhido para poder plantar aqui no Brasil, e era um produto que gerava muitos lucros, certo? E a partir daí, então, eles tiveram a tentativa de escravizar os indígenas, além de trazer os africanos como cativos também, como escravizados, tá? E também, nesse período, nessa dizimação, foi também produto do contato dos indígenas com as doenças trazidas pelos europeus, tá? Eles não resistiam na medida que não tinham defesas, né, imunidade contra doenças as quais eles nunca haviam tido contato, como gripe, varíola, né? Então, muitos pereceram por conta disso, tá? De 1532 é considerada, aí, eu já até falei para vocês, a criação da primeira cidade, né, a primeira vila no Brasil, que é São Vicente, a cidade mais velha do Brasil, tá? O município mais antigo do Brasil. E a partir de 1549, né, aqueles povoadinhos foram se transformando em vilas, cidades, né? Já haviam muitos pelo litoral. A maioria, todos, né, no início foram criados no litoral. Primeiro município, a primeira cidade, né, melhor, a primeira vila criada fora do litoral foi São Paulo, certo? Mas é próximo do litoral, tá? E o lucro era principalmente da exploração do pau-brasil e da cana-de-açúcar. Quando houve a descoberta das minas de ouro no interior do Brasil, especificamente aqui em Minas Gerais, em 1696, de Minas para sul da Bahia, Goiás, interior, né, mais para o interior do Brasil, houve também um povoamento dessa região. Então, aqui de finalzinho do século XVII até o século XVIII, né,
com o auge da exploração das minas, houve aí um grande enriquecimento de muitas pessoas que estavam envolvidos com essas minas de ouro e de pedras preciosas, certo? Mas o auge que ocorreu no século XVIII, por volta de até 1749, 1760, mais ou menos, começou a decadência dessas minas, né? Ou seja, começou a escassear, a diminuir a quantidade de ouro, certo? Foi nesse período aqui, de 1549, né, metade do século XVI, até o início do século XVIII, aliás, desculpa, o final do século XVIII, certo? Que houve um grande desenvolvimento da escravidão. Muitos escravos, muitas pessoas escravizadas vinham para o Brasil, lá da África, através do tráfico de escravos, certo? E isso perdurou até 1849, com a proibição do tráfico negreiro, realmente, né? E posteriormente foram sendo criadas leis que vão amenizando, entre aspas, a escravidão, né? Mas a gente sabe que isso contribuiu muito para marginalizar a população negra nos dias atuais, certo? Através do racismo, do preconceito e de muita coisa feia que eu já falei para vocês na aula anterior, tá? Então, voltando aqui, só no finalzinho do século XIX, em 1888, que ocorreu a assinatura da Lei Áurea. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Depois eu vou falar isso para vocês, mais para frente, tá? E de 1800 a 1822 que ocorre a transferência da corte para o Brasil. Então os portugueses vêm, né? A nobreza, o rei, a família real vem para o Brasil, trazendo toda a corte portuguesa, fugindo das guerras napoleônicas, dando aí uma abertura para o processo de independência do Brasil, que ocorre em 1822, certo? Então, essa linha do tempo aqui, depois vocês vão ler o conteúdo todo do positivo, tá? Para poder ficar bem fixado. E o que não entender, pergunta para a dona Roberta, certo? Os portugueses, eles vieram trazendo o seu modo de vida, né? Os indígenas tinham um modo de vida muito diferente, eles exploravam os recursos naturais apenas o que eles necessitavam. Então, era uma agricultura de subsistência, caça, pesca, coleta de frutos, raízes, sementes. Então, eles só tiravam o necessário para sobreviver. E os portugueses já tinham um modo de vida diferente, baseado no mercantilismo, no capitalismo, que visa a busca de lucros, né? O enriquecimento, que é o modelo que a gente vive hoje, né? A gente trabalha, né? Estuda, trabalha, tenta juntar dinheiro, né? Junta dinheiro, justamente por conta que a gente herdou esse modo de vida aí econômico dos portugueses, certo? E aí a construção de casas, né? Moradias, lugares para poder colocar os animais que a gente cria, né? Galinhas, porcos, cavalos, a prática da agricultura, os legumes, frutas, né? Verduras que eles estavam acostumados a consumir em Portugal, tudo isso foi trazido para cá. As crenças, a religião católica, que era a religião predominante em Portugal, certo? O catolicismo muito forte aqui no Brasil, até mesmo no século passado, século XX, né? O catolicismo ainda era predominante, né? Hoje a gente vê aí que muitas igrejas não católicas, cristãs, mas não católicas, cresceram bastante, mas ainda a maioria
de católicos, e isso é uma herança cultural dos portugueses, certo? A língua que a gente fala também, lendas, festas populares, o carnaval foi trazido pelos portugueses, festas juninas, né? A quadrilha, que é uma herança europeia também, as cavalhadas, Bumba Meu Boi, que mescla com tradições indígenas, né? Muitas coisas aí que foram trazidas pelos portugueses que ainda é praticada. Aqui na página 11 tem fotografia aí da apresentação de cavalhadas em Pirenópolis, que é muito tradicional lá em Goiás, e apresentação do boi bumbá caprichoso no Festival Folclórico de Parintins, lá no Amazonas. É um festival gigantesco, gente, com proporções do Carnaval do Rio de Janeiro, né? Então, é uma coisa assim, uma festa muito, o pessoal gosta muito, né? Além disso, eu posso citar o Círio de Nazaré, lá em Belém do Pará, que é também de tradição portuguesa. Então, são vários festejos. Aqui em Cássia, a minha mãe conta quando ela era criança, né, mocinha, tinha as cavalhadas, né, essa representação da Guerra da Reconquista na Europa, a expulsão dos povos, dos muçulmanos, né, da Península Ibérica, representada aí através das cavalhadas. Então aqui em Cássia também tinha, só que foi uma tradição que foi se acabando, né? Outras coisas também, às vezes a gente pensa que a feijoada é um prato típico dos africanos, mas na verdade cozinhar feijão com legumes e carnes é um costume europeu, né? Tem pratos franceses que são assim e que acabou sendo adaptado pelos portugueses aqui no período colonial com os ingredientes que tinha aqui disponíveis para que eles fizessem, certo? Então a feijoada é um dos pratos adaptados dos cozidos portugueses, né? Então, ela, na verdade, é uma mistura, né, de uma adaptação de um prato português, europeu, né, com ali como se diz, a cultura também dos povos escravizados acabou mesclando, né? Então, a gente, na verdade, muitas coisas são misturadas, né? São miscigenadas. Não só o povo, mas a cultura também, tá certo? Aqui também a influência na arquitetura, na arte, na literatura, na música, contribuindo aí para a identidade cultural brasileira. Então nós temos aí essas construções, né, que são ditas coloniais, né, arquitetura colonial. Vocês vão aí depois desembaralhar essas palavrinhas aí e vão achar a arquitetura colonial. São esses casarões, né, nesse estilo colonial. A gente vê em Ouro Preto, Mariana, Tiradentes, muitas construções em Olinda, Recife, lá no Nordeste também, Salvador na Bahia, em vários municípios, né? Tem alguns municípios do Mato Grosso, de Goiás também, que tem. Então a gente vê no Rio de Janeiro, Paraty, né? Nós vemos aí muitas e muitas construções coloniais. E aqui no nosso município também, os casarões em estilo aí da arquitetura colonial. Ali naquela praça próxima da Fama, Praça Tomé Machado, tem muito ali aqueles casarões em volta, né, que pega ali próximo da pracinha, na Rua Helena Guerra, também descendo ali Aviadores, na Rua da Liberdade. Então a gente vê ali muitos casarões nesse estilo aí de arquitetura colonial, tá certo? Agora, gente, aqui no lugar onde você mora, há construções com esse tipo? Sim, assim, certo? Principalmente na região ali central de Cássia, tá bom? Outro povo que contribuiu foram, né, os africanos,
e eles foram trazidos de forma obrigatória, de forma compulsória, ou seja, através da escravidão, porque ninguém falava assim, quero ser escravo, né? E vinha para o Brasil se oferecer como escravo. Não existe isso, viu, gente? Isso não existe, tá? Eles eram pegos na África e trazidos para o Brasil, vendidos, né, como escravos, para trabalhar no cultivo da cana-de-açúcar, no café, na exploração de ouro, de pedras preciosas e também nos afazeres domésticos, né, que eram serviços, entre aspas, mais leves, porque aqueles que trabalhavam na lida rural, né, nos serviços da roça, né, como se diz, nas plantações e mesmo na extração de pedras preciosas, o trabalho era mais duro, mais difícil e a expectativa de vida deles era bem menor, certo? Mas os que trabalhavam nos serviços domésticos não deixavam de ser castigados também não. Sofriam castigos físicos. Eu acho que eu já mencionei isso para vocês, que era uma forma de legitimar o poder, né, do patriarca, daquela pessoa, daquele chefe da família, né, de falar, eu mando aqui, então o castigo físico era uma forma de legitimação. E os escravos, eles sofriam muitos castigos físicos, certo? Além de outros tipos de violência também. Aqui está um roteiro, né, mostrando de onde eles vieram, principalmente as principais rotas do tráfico. Então, eles vinham dessa região de Moçambique, São Paulo e Luanda, Lagos, né? E as principais cidades que recebiam era Recife, Salvador e Rio de Janeiro. As cidades que mais recebiam eram Salvador e Rio de Janeiro. Vocês podem até responder essa perguntinha aí, tá? A escravidão durou mais de 300 anos, na verdade quase 400 anos, tá? E a abolição foi em 13 de maio de 1888 e essa abolição, na verdade, ela não é comemorada na mesma medida que o 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, tá? Porque a abolição, ela foi acontecendo por pressões, né, internacionais. O Brasil ainda mantinha pessoas em estado cativo, né, de escravidão, privado de liberdade, sofrendo todo tipo de violência. E enquanto isso, muitos territórios já haviam abolido a escravidão. Então, por conta de pressões, principalmente vindas da Inglaterra, foram acontecendo essas leis que eu citei anteriormente, que foram dando liberdade, entre aspas, aos poucos, para essa população escravizada, certo? E quando houve assinatura, ninguém se preocupou em inserir essas pessoas que estão libertas agora na condição de pessoas livres na sociedade como cidadãos, não, certo? Muitas leis que eram criadas na época acentuava a desigualdade e a exclusão e a marginalização dessas pessoas. Por isso que a gente vê hoje que ainda hoje existem... Ai, tem um cabelo na minha boca, desculpa. Ainda hoje existem todos os tipos de preconceitos, né? Velados ou escancarados. E aí, uma forma de reparação... tem algumas formas de reparação para a população negra, como, por exemplo, as cotas em universidades, né? Muita gente que é até contra, que fala, mas ele não é menos inteligente, mas não é isso, gente, é uma forma de reparação. Porque hoje a gente sabe que uma boa parte da população que mora nas periferias pobres, né, nas favelas, em moradias precárias, ela é ou mestiça ou negra,
certo? Ela tem ascendência africana. E dessa forma, ela não tem a mesma oportunidade que uma pessoa que não trabalha, né? Que pode pagar um cursinho, né? Uma escola e vai ali ter mais chances de passar numa universidade pública do que aquele que mora na favela, trabalha o dia inteiro, né, que não tem tempo de estudar. Daí a necessidade desse tipo de reparação, tá certo? A hora que tivermos ali uma sociedade mais justa, com desigualdades sociais bem atenuadas, pequenas, aí sim dá para extinguir esse sistema de cotas, mas por enquanto, infelizmente, são necessárias, tá? O maior símbolo de resistência dos povos africanos eram os quilombos, né, que eram lugares organizados em meio a matas, a florestas, para poder abrigar essas pessoas que buscavam a liberdade. E ali eles reproduziam seu modo de vida tal qual era quando eles estavam na África, né? E ainda hoje, essas comunidades quilombolas remanescentes, né? As que restam, os quilombos que não foram destruídos, são terras que são habitadas pelos descendentes desses africanos que eram escravizados, tá? Então, outra coisa que a gente deve evitar falar, descendente de escravo, né? Eles não eram escravos porque queriam, descendentes de pessoas que foram escravizadas, certo? Então, nesses lugares, essas pessoas buscam preservar tradições, técnicas dos antepassados, né? Reproduzir a vida no quilombo tal qual era quando eles fugiam e buscavam sua liberdade, né? E viver de acordo com suas tradições. A Fundação Cultural de Palmares, de acordo com ela, o Brasil conta com 2.958 comunidades remanescentes de quilombos, localizadas tanto nas áreas urbanas quanto na área rural, da maioria das unidades federativas brasileiras, tá? Essa Fundação Cultural de Palmares, ela tem esse nome devido ao maior quilombo que existiu no Brasil, que na época contou com praticamente 20 mil habitantes, né? Entre o centro de Palmares e os quilombos que estavam em volta, certo? E eram liderados... O último líder deles foi Zumbi de Palmares, que foi uma pessoa que morreu lutando por sua liberdade, né, e pela liberdade dos seus. E dessa forma, o 20 de novembro, que marca a data da morte do Zumbi de Palmares, ele é comemorado muito mais do que o 13 de maio, porque o 20 de novembro simboliza essa luta, essa resistência contra a escravidão. Tá certo? É um dos dias, né, que é comemorado pela comunidade negra. Muita gente fala, mas não tem dia da consciência branca e tal. Gente, não tem necessidade de ter dia da consciência branca, já que as pessoas que eram brancas, né, os europeus, escravizaram os africanos. O Dia da Consciência Negra é um dia de reflexão, né? Quais políticas públicas foram criadas, né? O que precisa melhorar ainda dentro da inserção do negro, né, na sociedade? O racismo, como que ele tá? Ele tá muito grande, ele tá velado, ele tá muito exposto, né? Criação de leis, né? Porque existem leis contra o racismo, né? Mas muitas vezes essa lei não é aplicada de forma que as pessoas não pratiquem mais, né? Então, essas reflexões buscam melhorar a vida dessas pessoas, a inserção dessas pessoas na sociedade,
né, buscando diminuir cada vez mais a marginalização, o preconceito, o racismo, e o Dia da Consciência Negra é para isso, tá certo? Aqui, gente, esse Geografia na Prática mostra as comunidades quilombolas remanescentes no Brasil. Então, vou aproximar aqui um pouquinho. Na nossa unidade federativa, Minas Gerais tem 388 comunidades remanescentes, tá? Esse acesso é de 2 anos atrás, no site lá da Fundação Cultural de Palmares. Então, esse VOF aqui, em todas as unidades federativas há comunidades quilombolas? Não, na maioria, certo? Bahia e Maranhão são unidades federativas com maior número de comunidades remanescentes. Vamos olhar lá e confirmar se é verdade? 811 na Bahia e 816 no Maranhão. Sim, isso é verdade, tá? Devido à questão aí da Bahia também ter recebido uma grande quantidade de pessoas escravizadas na época, era o grande centro de Salvador, né? Era o grande centro do comércio do tráfico negreiro, e dali ia para outros estados. E o Maranhão, muitas vezes, por ser, pode ser, né, considerado um bom refúgio para estabelecimento dessas comunidades quilombolas, tá? Então, é verdade essa segunda. O Acre, Roraima e Distrito Federal são unidades federativas onde não tem comunidades remanescentes, né? Isso é verdade, olha lá, 0. E as unidades federativas que apresentam o menor número são Amazonas e Roraima. São as duas mesmo, tá? Na contramão, a população indígena desses estados são maiores, né? Principalmente do Amazonas. A questão número 2, vocês vão colocar aí Minas Gerais, né, 388 comunidades remanescentes. E a número 3, que é a única que eu vou pedir que vocês mandem para mim, vocês vão fazer uma pesquisa rápida, né, pode ser na internet, como que é a vida dos moradores dessas comunidades quilombolas do Brasil. Então, vocês podem escrever nessas linhas aqui. Essa é a única atividade que vocês vão tirar foto para a dona Roberta e mandar, tá bom? Só a questão número 3. E aqui, na página 16, a contribuição dos africanos para a formação da cultura brasileira. Então, a gente vê aqui danças, né? Danças com instrumentos, como roda de samba, reco-reco, berimbau, atabaque, tambor, tudo isso é da cultura africana. A capoeira, que é uma representação cultural que mistura esporte, luta e dança, acompanhada pelo ritmo do berimbau, cantorias, atabaque, né, e o pandeiro também acompanham a dança, o esporte capoeira, tá? Foi um esporte muito marginalizado no início do século XX, né? Muitos que eram pegos praticando eram presos por conta disso, certo? E hoje é considerado um esporte, né? Que é uma evolução muito grande. E o acarajé, que é um prato típico africano, origina-se da língua africana iorubá e significa comer bola de fogo. Acará, bola de fogo, e jé, comer. É um bolinho frito, né? E ele tem aí um tempero bem forte do vatapá, com bastante pimenta, né? Daí o termo bola de fogo, né? Porque arde bastante, certo? Então, os africanos trouxeram como bagagem, não trouxeram seus pertences, nada, né? Porque eles eram capturados e trazidos como escravizados, mas trouxeram uma vasta cultura. A língua, né? Que tem com palavras que influenciaram a nossa língua, música, dança, culinária, religião, certo? É de extrema importância também que a gente respeite as religiões de matriz africana, como o candomblé, a umbanda, né? Que muita gente tem um preconceito muito grande
e são religiões. Religião, gente, é para ser respeitada, né? Cada um tem a sua, mas deve respeitar a religião do outro, certo? Isso faz parte da boa convivência das pessoas, né? Técnicas de trabalho também foram trazidas por eles para o desenvolvimento do território, certo? Técnicas de cultivo da terra, utilização de ferramentas, né? Tudo isso os africanos contribuíram muito dentro da cultura do Brasil, certo? Foram trazidos para cá de uma forma muito triste, né? Porém, a contribuição cultural deles é muito rica, assim como a portuguesa e a indígena também, tá certo? Aqui vocês vão fazer esse vamos brincar, né, com palavras que provém da língua africana, de origem africana, que foram incorporadas no nosso vocabulário. Então, a gente tem aqui dendê, acarajé, gangorra, samba, fubá, berimbau, cafuné, isso mesmo. Eu tô tentando ver essa aqui da diagonal, dengo, gente, dengo de dengoso, ai, tá com dengo. Dengo também é de origem africana, tá certo? Então, esse número 2 não precisa fazer, tá? Para pesquisar o significado das palavras encontradas, não precisa fazer, porque eu acredito que vocês saibam, né, o significado. Dendê é aquele azeite, né? Se faz o azeite de dendê. O acarajé é o bolinho lá, o alimento. Samba, a dança, né? Gangorra, aquele brinquedo que você brinca, vai e volta. Cafuné é o ato de fazer carinho na cabeça, e berimbau, um instrumento musical utilizado aí, que ele é um arco e um arame assim, que você toca ele de modo que ele sai um som bem característico, e tem uma cuia também que faz o som vibrar, né? E é utilizado aí na dança da capoeira, certo? E aqui na página 17, completar o esquema, né? Os povos que deram início à formação do povo brasileiro, os indígenas que já habitavam as terras que atualmente chamamos de Brasil, os portugueses que vieram com o objetivo de colonizar as terras e obter lucros com as riquezas naturais, e os africanos que foram escravizados na agricultura, mineração e afazeres domésticos, tá certo? Mais uma vez, a única coisa que vocês vão mandar para a dona Roberta em foto é essa questão número 3 aqui, da página, deixa a dona Roberta olhar, da página 15, tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Na próxima aula nós vamos começar aqui outros povos que contribuíram para a formação da identidade brasileira. A gente vai ver outros povos que vieram depois, né? No processo de imigração do século XIX, já no início do século XX, tá certo? Uma boa semana para vocês, fiquem com Deus, fiquem bem, se cuidem. Beijo e até a próxima!